Vou ler Salmo capítulo 39, versos 4 e 5. Salmo de Davi. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Certa vez, um homem chamado Stan, ele estava fazendo um funeral de um querido dele que tinha falecido. E nesse funeral ele resolveu pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho. E as suas últimas palavras foram para aquelas pessoas que estavam ali presentes, ouvindo ele. Quando Deus resolver chamar a sua vida, você não sabe quando esse momento vai acontecer. E quando esse momento acontecer, não existe nada que você possa fazer a respeito. E ele faz um desafio para aquelas pessoas. Você está preparado? Você está preparado para esse momento? Dizem que, pouco tempo depois, ainda nesse mesmo funeral, ele se senta, o corpo dele tomba para frente e ele falece naquele mesmo instante. Logo depois dele ter falado essas palavras. Isso é muito impressionante, né? Aconteceu exatamente o que ele tinha acabado de falar para aquelas pessoas ali. Quantos de nós aqui poderiam responder de forma afirmativa a essa pergunta? E se a nossa noite não terminasse hoje? E se essa noite não terminasse para algum de nós aqui? A palavra, ela sempre incentivou a gente a viver vidas relevantes na nossa existência aqui nesse mundo, enquanto a gente vive, enquanto a gente ainda respira. Sempre que a gente vai ler a Bíblia, sempre que a gente vai ler a palavra, a gente vê ali homens e mulheres de Deus se colocando à disposição de Deus, sendo usados por Deus para a glória de Deus. A maioria dessas pessoas que viveram para Deus não considerava a sua vida de valor maior do que aquilo que Deus esperava delas. Na Bíblia, a gente encontra gente que se entregou para morrer por amor a Jesus. A gente encontra gente que foi torturada por amor a Jesus. A gente encontra pessoas que viam em Deus o único digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, a ponto de entender que se não vivesse para a glória desse Deus, a sua vida não teria mais um significado verdadeiro. Hoje, aqui no nosso meio, na nossa sociedade, no nosso mundo, no século 21, é muito difícil a gente encontrar gente com esse pensamento, dessas pessoas que a gente vê na Bíblia, que a gente vê na história da igreja, que se entregaram por amor a Jesus. É muito difícil a gente ver gente hoje com esse pensamento aqui, levado ao nível de moldar toda a sua vida ao redor da glória de Deus. Pessoas que vivam as suas vidas para que Jesus seja exaltado e glorificado. Ao longo da história, infelizmente, a igreja se perdeu um pouco. Além disso, uma série de movimentos intelectuais e filosóficos contribuíram para que a ideia de Deus, a ideia da realidade de um Deus, se tornasse algo apenas abstrato ou ideológico, ou uma invenção humana. Eu queria ressaltar dois aqui. Século XV surge o humanismo. O humanismo é um movimento intelectual que surgiu na Itália, com o Renascimento. Ele defendia a ideia de que o ser humano é o centro de todas as coisas. Ele foi muito difundido pela Europa, ele rompeu com a influência forte que a igreja tinha sobre a sociedade. Ele rompeu com a ideia de um pensamento religioso na Idade Média. Depois a gente tem séculos 17 e 18, o surgimento do iluminismo, que começa a exaltar a razão. É um movimento intelectual, filosófico, cultural, que se iniciou também na Europa. Ele defende o uso da razão, prega maior liberdade econômica e política. Esse movimento era totalmente contrário a qualquer ideia de Deus ou religião. Eu estou falando desses dois porque eles foram os de maior envergadura na era moderna. Muitos outros movimentos intelectuais, filosóficos surgiram e tentaram tirar essa ideia de que existe um Deus soberano, Ele fala, Ele é a razão das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Essas linhas de pensamento começaram a tornar normal a ideia de que agora eu começo a viver para mim mesmo, a minha vida que importa. Eu preciso olhar para o meu bem-estar, eu preciso pensar antes em mim, depois nos outros. Deus é só uma coisa inventada pelo ser humano. Isso porque eu nem quero entrar na era pós-moderna, em que você vai ter relativismo, em que você vai ter na linha teológica o liberalismo teológico, eu não vou nem entrar nisso.
Hoje, parte da nossa cosmovisão, da nossa forma de enxergar o mundo, de entender as coisas, de tentar explicar alguns acontecimentos, infelizmente é afetada por esses movimentos que se tornaram normais e aceitáveis na nossa cultura. Às vezes, a gente age de acordo com essas linhas de raciocínio e a gente nem percebe. O problema é que isso é contrário ao que a palavra ensina para a gente. Isso é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Quando a gente lê esse salmo que a gente leu aqui essa noite, a gente percebe que o homem é altamente frágil, é altamente breve diante da magnitude, diante da soberania, do poder e da glória de Deus, o único Deus que existe, o único e verdadeiro. E por que isso é importante para a gente hoje? Isso é importante para trazer a gente de volta para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, da presença desse Deus que se importa, e desse Deus que seria glorificado com as nossas vidas, enquanto a gente vivesse a cada momento da nossa existência. Francis Chan, um pastor que eu gosto pra caramba, que eu acompanho, americano, ele vai dizer o seguinte: às vezes, eu sinto dificuldade em imaginar a maneira mais apropriada de reagir diante da magnitude de Deus em um mundo inclinado a ignorá-lo, ou no máximo a tolerá-lo. Mas saiba de uma coisa, Deus não deve ser tolerado. Ele nos orienta a adorá-lo e temê-lo. Quanto mais a gente tem a percepção do tamanho, da grandeza de Deus, mais a gente entende a nossa fragilidade. Mais evidente se torna a nossa pequenez e a nossa insignificância. Exatamente como a impressão que Davi nos mostra nesse trecho que a gente leu de Salmos. O que esse texto, esse pequeno trecho que a gente leu ensina para a gente? Ensina duas coisas que são importantíssimas. Que a nossa vida é frágil e que a nossa vida é curta. Em primeiro lugar, a nossa vida é frágil. Por a gente ser frágil, a gente depende totalmente de Deus. Davi pede ao Senhor, verso 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. No outro salmo, Salmo 8, Davi tem uma reação muito semelhante, tendo uma percepção da grandeza e da majestade de Deus. Salmo 8, versos 3 e 4, ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Diante de quem Deus é, a coisa mais perceptível é a nossa total insignificância em relação à sua grandeza. Um teólogo muito bom e muito conhecido chamado Sproul, ele diz que os seres humanos não se dão conta ou se convencem da sua insignificância, enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Sabe aquela pessoa que você conhece que se acha, que é boa pra caramba? Que parece que o ego vai sair do seu corpo, de tanto que ela se acha, de tão boa que ela é porque ela nunca foi confrontada com a magnitude de um Deus que existe e que é real. Ela nunca percebeu a majestade desse Deus que eu e você conhecemos, que revelou a sua verdade para cada um de nós. A Bíblia ensina para a gente, no Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Todo o universo, toda a criação veio do nosso Salvador, do nosso Deus, do nosso Senhor. Toda a criação revela a grandeza e a majestade do nosso Deus. E isso evidencia totalmente a nossa fragilidade e a nossa dependência da sua graça e da sua misericórdia. Se esse Deus é tão grandioso assim e a gente é tão frágil assim, eu e você só estamos vivos por causa da graça e da misericórdia desse Deus que se importa. E isso traz para a gente uma consequência inevitável. A consequência de que a gente vive para o adorar. Eu e você existimos para a adoração desse Deus. Eu e você devemos sempre nos lembrar quem Deus é. Porque Ele é isso que a gente tem falado aqui, semana após semana. A gente tem um Deus que é altamente criativo. A gente pode ver claramente a diversidade desse Deus na sua criação.
Por que tudo isso acontece? Por que existem bilhões e bilhões de planetas? Por que existem bilhões e bilhões de criaturas? Bilhões e bilhões de coisas que vieram da mente desse Deus totalmente criativo e diverso? É para que a sua glória brilhe. É para que fique estampado na natureza a grandeza desse Deus, a glória desse Deus. É importantíssimo que a gente nunca se esqueça o quão grandioso, o quão maravilhoso e perfeito esse Deus é. A gente precisa sempre temer esse Deus. Tozer diz que o que vem à nossa mente quando a gente pensa em Deus é a coisa mais importante no que diz respeito à nossa própria pessoa. A adoração, a nossa adoração, ela é pura ou desprezível conforme os pensamentos elevados ou inferiores que o adorador alimenta em relação a Deus. Ele está dizendo que o nível da nossa adoração, o nível da nossa entrega, depende totalmente da percepção que a gente tem de Deus. O quanto a gente considera Ele totalmente poderoso, soberano, sublime, majestoso. A nossa fragilidade ajuda a gente a entender que o nosso lugar nesse mundo é o lugar de adoração. E aponta para a gente quem Deus é, de verdade, para cada um de nós. E quando a gente entende quem esse Deus é, a nossa fragilidade se torna mais evidente. Ter consciência da nossa fragilidade ajuda a gente a amar cada vez mais e a adorar cada vez mais o nosso Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, mesmo sabendo quem a gente é diante desse Deus. E isso leva a gente a depender cada vez mais de Deus, da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. A segunda coisa que esse salmo ensina para a gente é que a nossa vida é muito curta. A nossa vida é breve. A duração dos nossos dias aqui nesse mundo é muito breve. Por isso a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. No verso 5, Davi diz: "Deste aos meus dias o comprimento de um palmo." Comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Cara, essa figura é muito boa. É muito boa. Um sopro. Diante de quem Deus é, o homem não passa de um sopro. Será que a gente tem a real noção da brevidade da nossa vida? Eu sei que intelectualmente, todo mundo aqui sabe que vai morrer um dia. Todo mundo aqui sabe que a vida vai ter um fim. Mas a gente não tem de fato essa noção, no sentido de que esse conhecimento se torne realmente parte do nosso ser. A nossa tendência é viver como se a nossa vida fosse durar para sempre, aqui nesse mundo caído ainda, como se essa carne aqui, cheia de pecado, fosse existir para sempre. A gente vive como se a nossa vida aqui nesse mundo fosse eterna. A gente esquece que a qualquer momento tudo pode acabar. E a gente não faz ideia de quando vai ser esse tempo para cada um de nós de forma individual. E por causa disso, infelizmente, a gente consegue esquecer com facilidade que tudo é para Deus. Toda a vida existe para a sua glória, que a gente foi criado por Ele e para Ele. E a consequência é que a gente passa a viver vidas distantes, vidas egoístas, centradas nas nossas vontades e nas nossas cosmovisões. Você quer ver como isso faz parte da nossa vida sem a gente nem perceber? Qual foi a última vez que você parou para planejar alguma coisa na sua vida e a primeira coisa que você fez foi orar e pedir a direção de Deus? Infelizmente, a nossa cosmovisão, a nossa forma de viver, a nossa forma de existir já está tomada com o nosso imediatismo, com as coisas que vão enchendo a nossa cabeça no nosso dia a dia. A gente acha normal, deixa eu sentar aqui e planejar, deixa eu fazer conta para ver se dá certo, para ver se eu continuo isso aqui. Nananana. Depois que a gente está quase tomando uma decisão, vou fazer uma oração para ver se é isso que Deus quer. Qual foi a última vez que você estava muito cansado e a primeira coisa que você pensou em fazer foi: deixa eu pegar minha Bíblia para ler um pouco, deixa eu orar um pouco e falar com Deus para eu descansar? O que a gente faz geralmente? A gente vai para a nossa cama, a gente vai dar uma deitada, a gente vai dar uma dormida. Não que isso seja ruim, não é ruim de forma nenhuma.
Mas você percebe que a gente tem essa tendência natural a sempre deixar Deus para depois, para o fim, para daqui a pouco. Deus é importante, mas depois eu peço a opinião dele. Depois eu vou saber o que ele vai querer. Depois eu vou ver o que ele vai me mostrar. Isso é a nossa cosmovisão que não tem em Deus o princípio de todas as coisas, que não coloca Deus em qualquer pensamento, em todos os planos, que não tem em Deus o valor primário de qualquer base de pensamento. Tudo é para a glória de Deus. A vida existe para a glória de Deus. A criação, a nossa existência, até as nossas vontades deveriam existir para a glória de Deus. Olha o que Paulo vai dizer a respeito de Jesus, sobre quem Jesus é como Deus para cada um de nós. Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 16, ele escreve: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você consegue perceber a riqueza dessa imagem que Paulo traz para mostrar para a igreja de Colossos quem Jesus é de fato? Qual o significado desse Jesus que é Deus, que é a imagem do Deus invisível? Todas as coisas, toda a criação foi criada nele, por Ele e para Ele. Paulo depois vai dizer várias coisas, vai dizer que todo o universo se mantém por causa dEle. Todas as coisas só têm o seu equilíbrio, porque Jesus é Deus e segura todas as coisas com o poder da sua mão. Esse é o Deus que eu e você adoramos, que eu e você desejamos no nosso coração. É sobre esse Deus que a gente está falando. A vida inteira existe, única e exclusivamente, para a glória dEle. A brevidade da nossa vida ajuda a gente a entender que tudo é sobre Deus. Tudo é sobre Deus. Essa é a principal consequência diante da nossa insignificância. Tudo é de Deus e para Deus. Não existe espaço para o nosso ego na criação. A vida não é sobre nós, a vida não é sobre você, não é sobre o meu desejo, sobre o meu plano, sobre o meu maior sonho. Tudo é sobre Jesus, para a glória de Jesus. E isso precisa mudar completamente a forma como a gente vive, como a gente enxerga, como a gente toma decisão, como a gente gasta o nosso tempo. Isso precisa ligar um alerta gigantesco no nosso coração sobre urgência. Urgência. Muitas pessoas precisam conhecer Jesus ainda. Muitos pecados precisam ser perdoados ainda. Muitas enfermidades precisam ser curadas ainda. Muitos demônios precisam ser expulsos ainda. Muita escravidão precisa ser abolida ainda. E eu e você não vamos viver muito tempo. E com pouco de vida que a gente tem, a gente precisa viver, para que a gente viva por esses propósitos aqui. O nosso papel é viver para a glória do nosso Deus enquanto a gente vive. Seja tomando um café gostoso, seja comendo um hambúrguer, seja estudando cheio de sono, ou pegando um bebê fofo no colo. Desde as coisas mais simples da nossa vida, até as coisas mais complexas. Até vivendo vidas realmente que amam Jesus, que demonstram na prática o tamanho do nosso amor por esse Jesus que a gente confessa com a nossa vida. Espalhando mesmo o evangelho que pode salvar, buscando viver uma vida santa, uma vida separada por Deus e para Deus, mantendo o nosso relacionamento com o nosso Criador, vivendo em todos os momentos, em todas as ocasiões, de todas as formas, para que Ele seja cada vez mais e mais exaltado, glorificado e adorado. O grande objetivo da nossa vida é apontar para o nosso Deus, para o nosso Salvador Jesus Cristo. A nossa vida é curta e a gente só tem uma para viver. A nossa vida é curta.
ainda que você se sinta jovem, ainda que você se sinta ainda muito novo, ainda que você tenha uma sensação de que você tem ainda muita coisa para fazer, muita coisa para conquistar, ainda que você tenha a paz de deixar para fazer algumas coisas de Deus depois, mais para frente, você não tem a menor ideia de quando Deus vai levar a sua vida. A gente não consegue ter essa ideia. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, nem quando Deus quer, nem quando Deus vai nos chamar, quando Ele quiser realmente levar cada um de nós. E aí eu queria trazer duas aplicações para a gente aqui essa noite. A primeira delas é que a gente precisa viver por um propósito que seja maior do que nós mesmos. Eu e você precisamos viver por um propósito que seja maior do que nós mesmos. A gente precisa ter um propósito que vá além dos nossos desejos, dos nossos planos, do nosso olhar para a nossa própria vida. A gente precisa viver de verdade. Eu já vi gente conversando com outras pessoas que realmente falavam que amavam a palavra, que queriam viver mesmo de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. E algumas pessoas falando para essas pessoas, comprometidas, que amam Jesus, falando assim, pô, que legal essa forma como você leva a sua vida. Pô, que maneiro mesmo você levar a palavra a sério. Pô, você realmente buscar cada vez mais, poxa, a presença de Jesus, agradar o coração de Jesus. Poxa, muito legal isso que você faz. E eu pergunto, existe outra forma de viver? Existe outro jeito? Porque ou a gente ama a palavra e aquilo é verdade, e toda a minha vida então é moldada por aquilo, e aquilo faz completa diferença, ou a gente só está se enganando. A gente está perdendo tempo. A gente precisa realmente se entregar, levar a palavra a sério, no sentido de acreditar nisso até as últimas consequências. Eu dou a minha vida por isso, porque eu não consigo imaginar outra forma de viver se não for por isso. Cara, olha para uma coisa, para pensar em Deus. Nesse instante, para refletir, traga à sua mente quem Deus realmente é. Quem Deus é para você, o que Ele significa para você. Quando a gente vai para a palavra, existem duas passagens bíblicas que nos apresentam Deus no seu trono. A gente vai ver isso em Apocalipse e em Isaías. Apocalipse 4:2, João tem a seguinte revelação. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. E aí João vai fazer então uma descrição da visão que ele tem, com muitos detalhes a respeito da glória e do poder de Deus. Isaías 6:1, Isaías também tem uma visão e ele diz, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. João em Apocalipse, ele ajuda a gente a imaginar como é a sala do trono de Deus, com toda a sua sublimidade, com toda a sua magnitude, com toda a sua beleza, com toda a sua glória. Isaías ajuda a gente a lembrar como deve ser a nossa única reação diante de um Deus tão exaltado quanto esse, tão glorioso quanto esse. Nessas duas descrições, eles terminam em profunda reverência diante de quem Deus é. Essa precisa ser a nossa postura diante de Deus. Ter um propósito maior do que nós mesmos significa nós entendermos que vivemos para esse Deus revelado na palavra, esse Deus que é totalmente exaltado, totalmente glorioso, soberano, criador de todo o universo. E quando você vai para a palavra e começa a ler os atributos desse Deus, você vai perceber que não são características triviais, não são características pequenas e relevantes, não. São sempre características totalmente gigantescas, para tentar mostrar para a gente a grandeza desse Deus. A gente precisa voltar a se lembrar, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem Ele é para o meu coração? O que Ele representa para mim? A gente precisa voltar a desejar ser como aqueles homens e mulheres que eu falei no início, hoje à noite aqui,
que foram usados enquanto viviam para esse Deus glorioso e criador. A nossa vida não é mais nossa. A sua vida não é mais sua. A partir do momento que Jesus comprou cada um de nós com o seu sangue, a partir do momento que isso fez sentido para você e você se entregou completamente, a sua vida agora é dele. Sua vida agora é totalmente de Jesus. De uma forma bem prática, sabe o que isso significa para a gente? No seu trabalho, tenha certeza de que Jesus é a razão do seu bom desempenho, e não o seu reconhecimento ou um desejo por um salário maior. Por que você se doa no seu trabalho? Por que você quer ser o melhor ali naquele lugar? É para que você ganhe mais dinheiro? É para que você seja reconhecido? Ou é de verdade para que Jesus seja exaltado e glorificado ali com a sua vida? É isso que a palavra ensina para a gente, é isso que a gente está falando aqui essa noite. No seu casamento, tenha certeza de que Jesus é o centro do seu relacionamento. Não você mesmo. Em outras palavras, sabe o que isso significa? Não só para o casamento, isso vale para namoro, vale para relacionamentos em geral. Isso significa que eu não tenho que me fazer feliz, me satisfazer. Eu tenho impaciência com a minha esposa porque ela não fez isso aqui por mim, eu já falei tantas vezes com ela. Mas Jesus é o centro. Eu tenho que agradar a Jesus. Eu não tenho que ser agradado. Cara, muda tudo. Muda tudo. E muda de verdade. Se a gente entende a profundidade disso que a gente aprende na palavra. No seu dia a dia, não negocie o seu tempo devocional, o seu momento de entrega, de relacionamento com Deus, para perder tempo com outras atividades medíocres e irrelevantes. Você gosta de reality show? Eu gosto de reality show. Mas a gente tem que ter certeza que eu gosto muito mais do meu relacionamento com Deus do que do reality show. Não tem problema, mas a gente tem que colocar numa balança e ver qual é a nossa prioridade. Se você passou o dia inteiro sem ter relacionamento com Deus, você ainda vai perder mais tempo vendo alguma coisa que não vai acrescentar em nada na sua vida. Volto a dizer, não tem o menor problema. Mas a gente tem que cuidar do nosso coração para entender quais são as nossas prioridades de verdade, cara. Será que isso aqui faz diferença para a gente mesmo? Você gosta de mídia social? Você gosta de entrar no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, em qualquer outra coisa? Então cuide para que você não perca mais tempo nisso do que o tempo que você dá para Deus orando e lendo a palavra. E isso precisa ser levado a sério. Precisa ser levado a sério. Não tem o menor problema a gente fazer essas coisas, são coisas lícitas, são coisas legais, bacanas. Mas a gente precisa ficar envergonhado quando a gente pega aquele relatóriozinho e vê, caramba, gastei 4 horas por dia, em média, nessas mídias. E eu acho que essa semana eu só fiz 2 vezes devocional. Eu acho que eu só parei 2 vezes para ler a Bíblia. Estou meio desanimado. A gente precisa rever, cara, a nossa vida. Você gosta de assistir vídeo no YouTube? Você gosta de jogar videogame? Você gosta de jogar futebol, de surfar, de viajar, de fazer qualquer outra coisa assim? Cara, isso é maravilhoso. Mas tenha certeza que para você, Deus é muito mais importante do que essas coisas. Porque no fim, a gente quer viver a eternidade com esse Deus. No fim, quando a coisa aperta na nossa vida, é para esse Deus que a gente vai correr. É esse Deus que a gente vai querer estar por perto. E a ideia aqui não é jogar um monte de coisa assim na gente, como se fosse Paul Washer, não. A ideia não é essa, de verdade, cara. É fazer a gente refletir. É fazer a gente realmente parar para pensar e pedir perdão. Senhor, me perdoa. Eu quero estar mais perto de você, Senhor. Eu quero estar perto. A gente falou sobre avivamento nesses dias de conferência. Só que se a gente for honesto e sincero, a gente vai ver que a gente ainda tem muita coisa para melhorar na nossa vida. E olha aqui, eu só estou falando aqui de coisas que a gente pode só melhorar, para a gente se aprofundar um pouco mais na nossa vida com Deus. A gente aqui nem entrou no ponto da gente realmente ter uma vida totalmente relevante, uma vida relevante de verdade para o reino. Cara, imagina se a gente desse um passo a mais, um passo mais profundo. Imagina se a gente vivesse como se a nossa vida realmente não fosse mais nossa. A nossa vida não é mais nossa. Se a gente realmente buscasse ser cada vez mais santo, de verdade. Se a gente buscasse ser cada vez mais
entregue a esse Salvador, se a gente aumentasse o nosso tempo devocional diariamente, se a gente realmente se dedicasse a ouvir a voz de Deus antes de qualquer decisão que a gente pudesse tomar. Imagina se a gente realmente espalhasse o Evangelho por onde a gente for, com as nossas atitudes e com a nossa palavra, com a nossa coragem. Imagina se a gente realmente lembrasse mais de Jesus e orássemos mais pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, que a gente gostaria que conhecesse esse Jesus. Imagina se realmente a gente desse toda a nossa vida para que Jesus fosse reconhecido e crido pelas pessoas que estão perto da gente, antes da gente colocar qualquer projeto ou sonho pessoal na frente. Você consegue imaginar que tipo de igreja a gente seria? Você consegue imaginar que tipo de vida você teria? Viver por um propósito que seja maior do que nós mesmos, é isso. É isso. A gente entender que a nossa vida não é mais nossa, é do nosso Salvador. A segunda aplicação que eu queria trazer para a gente é que a gente precisa ter um senso de urgência. A gente precisa ter um senso de urgência. A gente não tem tempo sobrando para desperdiçar. A gente falou aqui essa noite que a gente é frágil, a nossa vida é breve. E a gente só tem uma para viver. Uma para viver. A gente não sabe até quando a gente vai viver. A gente não tem a menor ideia. A gente não sabe quando Deus vai levar a gente. E se for essa noite? E se Deus quiser levar qualquer um de nós aqui agora? Isso é algo possível. Quando chegar esse momento, não existe nada que a gente vai poder fazer. Você está preparado? Você está preparado? Quantos de nós aqui poderíamos responder de uma forma afirmativa essa pergunta? É claro que se a gente for pensar com bom senso, a gente sempre vai ter aquele sentimento do nosso coração, poxa, é claro que eu preciso melhorar, é claro que eu preciso acertar várias coisas na minha vida, é claro que eu quero me aprofundar com Jesus, é claro que eu quero melhorar mesmo o meu relacionamento com o meu Deus. A gente nunca vai ser perfeito aqui nesse mundo, a gente já cansou de pregar sobre isso aqui, mas hoje a gente poderia dizer, eu tenho paz no meu coração, porque eu entreguei toda a minha vida e meu coração para o meu Salvador. Ele pode me levar a hora que Ele quiser. A gente tem que se dar conta de que a nossa vida pode acabar num instante. Num instante. E a gente precisa cuidar do nosso coração e nunca se esquecer de quem a gente realmente é. Nós somos seres pequenos e frágeis, amados por um Deus que é totalmente grandioso, poderoso e santo. Como a gente falou antes, muitas pessoas ainda precisam conhecer o nosso Salvador, muitos pecados ainda precisam ser perdoados, muitas vidas ainda precisam ser regeneradas, muitos escravos ainda precisam ser libertos. E Jesus pede isso de cada um de nós. Ele pede que a gente faça discípulos, que a gente espalhe o seu evangelho, a boa nova. Jesus tem interesse que a sua igreja continue crescendo. Ele tem interesse que corações continuem sendo alcançados. E isso precisa ser urgente para nós. Precisa ser urgente para o nosso coração. Eu quero concluir dizendo, mais uma vez, a vida é frágil e a vida é curta. Talvez essa noite nem termine. E se essa noite não terminar mesmo? Da noite para o dia, a gente pode descobrir uma doença. Da noite para o dia, a gente pode sofrer um acidente inesperado. Da noite para o dia, a gente pode receber uma notícia desesperadora. A nossa vida é totalmente frágil e breve. A única coisa que mantém a gente vivo é a misericórdia de um Deus que segura todo o universo nas suas mãos poderosas e ainda quer a gente perto de si. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode trazer para a gente a paz e a segurança de que nós somos salvos e de que a nossa vida depende totalmente dele. Só esse Evangelho apresenta para a gente um Deus que se importa, um Deus que cuida de nós, um Deus que, apesar de qualquer circunstância, tem a nossa vida nos seus braços, com um plano para cada um de nós nesse mundo e no porvir. Só o nosso Deus, só o nosso Deus. Se Jesus te chamar essa noite, você está preparado?
Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Viva de verdade todos os seus segundos totalmente para Jesus, totalmente para Ele. Viva para a glória de Jesus, tendo esse senso de urgência que Ele pede de cada um de nós. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra que trata a nossa vida, que chama a gente mesmo para viver, Senhor, para a sua glória, que chama a gente para se entregar completamente. Você é o nosso Deus, é o nosso Senhor. A gente olha para a nossa vida e a gente reconhece, Senhor, tem tanta coisa ainda para acertar, tem tanta coisa que a gente gostaria de melhorar, Senhor. A gente queria viver tão mais perto do Senhor, a gente queria ter ouvidos mais sensíveis à sua voz, de verdade, Senhor. Você sabe que isso é real, mas a gente te pede, Senhor, que você trate mais uma vez, Senhor, que a gente entenda que a qualquer momento a gente pode ser chamado pelo Senhor. Dá para a gente um coração cada vez mais santo, Senhor, um coração que te ama, que tem prazer em ouvir a sua voz, tem prazer em descansar na sua presença. A gente quer tanto viver para você, Deus. Dá para a gente a sua paz, Deus, a paz que só você pode trazer. Aquela paz que excede a todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Enche a nossa vida mesmo, Senhor, com esse sentimento de que a gente tem um propósito e a gente quer viver, Senhor, por esse propósito. Ajuda a gente a se entregar mais pelo Senhor, a viver como homens e mulheres que a gente lê na sua palavra, a gente vê na história da igreja, Senhor, que deram a vida pelo Senhor. Ajuda a gente a viver assim, Senhor, porque a nossa vida não tem sentido se não for dessa forma. Por favor, traz a gente para perto mais uma vez essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém.